Então, galera, boa noite. Sou o professor Thiago Nobre. Sou professor aqui no Ceará, Paraipaba, 90 quilômetros da capital, Fortaleza. E a gente está aí no nosso, se não me engano, terceiro encontro. Tá? Muita gente de fora aí, quem quiser botando aí no chat de onde é. Espero que gostem. Surpreendido até agora, né? Botei o vídeo despretensiosamente na internet. Enfim, gostaram, né? E é isso, vamos lá. Ver se a gente consegue ir para a terceira fase. Quem quiser falar também no microfone, fica à vontade, tá? É um pouco solitário aqui, ficar só ouvindo minha voz. Parece na época do auge da pandemia. Da aula só para as fotos. Aracaju, Vitória, massa. E aí. Vamos abrir aqui. Espelhar. Maranhão. Ah, boa. Show. Faz. Tem quase o Brasil todo, né? Ceará, Maranhão. Tinha. A outra vez tinha Mato Grosso, tem São Paulo. As equipes aqui. Eita, teve uma equipe minha que já fez, foi tudo. Aí, São Paulo, professora Ana. Micael, Paraipaba, isso aí. Quente que só a desgraça aqui. Vamos lá. Vamos lá. Começar do início. Inclusive a gente até debateu, né, na segunda. Vamos só fechar aqui, né? A gente já deu uma breve debatida na segunda-feira, só que eu não gravei. Vamos lá. Questão 12, sobre as mulatas. Com a questão da invasão, do Planalto e tal, Rio de Janeiro, né? Aquela polêmica lá do termo iconoclastia. Temos aqui as mulatas, década de 60, de Cavalcante. Também tem só uma chamada da matéria, né? Então vamos lá. Para os itens. Sobre o ocorrido durante os eventos de 8 de janeiro de 2023, indicado pelos documentos, assinale a alternativa mais pertinente. Vamos lá. Trouxe naquele momento um debate entre os que defendiam o restauro da obra e os que sugeriram manter os rasgos como memória dos atos condenáveis. E o item A, eu acredito que seja descritiva. Não está errada. Realmente aconteceu esse debate. Inclusive, algumas coisas eles não restauraram, em questão de memória, lembrar o que aconteceu. Acho que um busto do Rui Barbosa, se eu não me engano, na época. Eles não deixaram lá o bicho com um buraco na cabeça. Mas eu diria que essa é descritiva. Vale menos pontos. Vocês vão aí. Falam o que acha aí. No chat. Se quiser também contribuir falando, fica à vontade. B. Trata-se da destruição do bem público. Ok. Por meio de perfuração em diversos pontos da tela pintada por Emílio de Cavalcante. Essa aqui claramente é descritiva. Descritiva. Não está errada, mas só está descrevendo, né? Não está entrando em detalhes mais profundos. É algo que a gente aprendeu, né? Dessa
Olimpíada. Tem uma estrutura que eles seguem. Que é exatamente para despistar a gente. C, que a equipe da Andressa marcou. É uma ação motivada por fatores políticos, sim. Que teve como objetivo principal danificar bens e assim causar prejuízo financeiro ao Estado e à nação. Essa aqui é polêmica, né? A Andressa botou já, né? Já enviou. Essa aqui, eu não sei se está correta. Foi até que a gente debateu, né? O objetivo principal. Mas aí a gente discute e quem decide são meus alunos no final. Acredito que o objetivo principal não era esse. Era tentar derrubar um governo recém-eleito. Né? E o dano ao bem público, né, foi algo que aconteceu. Né? Lá o pessoal muito doido. Aconteceu. Tentaram também pegar dinheiro do caixa eletrônico. Aí a D é aquela questão da... Pode ser caracterizado como iconoclastia quando há a destruição de obras de arte com a intenção de ataque a uma determinada cultura. Aí é a grande polêmica. Né? Eu iria de D, porque iconoclastia, pelo que eu entendo, né, não sou um especialista, mas iconoclastia pode ser também no sentido de você querer atingir uma cultura, algo que você odeia ou nega. Eu até dei o exemplo da segunda-feira. Você chegar numa igreja, pegar uma imagem e tacar no chão. Isso é uma forma de iconoclastia, né? Você tá querendo atingir também, né? Você vai atingir as pessoas. As pessoas que acreditam naquilo, acham que aquilo é importante. Ou seja, uma determinada religião, uma determinada cultura. Por isso que eu iria de D nessa. Mas aí a polêmica tá grande. Por esse termo, né? Geralmente a gente vê em história. A gente vê isso, se eu não me engano, a gente vê isso no final do 6º ano. Que é a cisma do Oriente, separação entre Império Romano do Ocidente e Oriente, né? A Igreja Ortodoxa, por aí vai. Mas acredito que possa ser usado em outros... nesse sentido também, da política. E aí? Vocês pesquisaram alguma coisa sobre? Viram algo? O professor Ana está falando aqui. Eu também iria de D, envolveu pesquisa sobre esse conceito. Além disso, esse ataque para contestar o resultado das eleições teve a intenção de atacar ícones, símbolos da República. Pois é, também eu iria de D nessa. Para as minhas equipes que ainda não marcaram, né? Vamos ver direitinho aí. Vamos para a próxima. Entregou ontem, Andressa. Pois é, uma polêmica grande. Todo mundo falando, os professores. Vamos lá. Já vai saber quando sair a pontuação. Vozes Mulheres, que também deu uma polêmicazinha também. Uma poesia da Conceição Evaristo. Então, voz de minha bisavó ecoou criança dos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta. No fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgado nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Ei, Andressa, tu marcou foi a C, foi na tua? Preferiu a I de C, na 12?
Então vamos lá. Item A. Aponta que a resistência à violência imposta pela branquitude foi possível graças às gerações atuais de afrodescendentes. Essa aqui eu acho estranha, né? Dá a entender que não houve resistência na época, né? Só as gerações atuais, né? A gente sabe que não. Existiram várias formas de resistência na época. Fuga, próprio assassinato dos senhores, quilombos, enfim. Essa eu acho que é errada. B. Atesta a participação ativa da autora na construção de uma memória social e de uma identidade afro-brasileira. Essa aqui não está errada, mas vamos ver as outras. Parece uma descritiva essa. C. Catarina está dizendo que acha que a B vale 1. C. Apresenta mulheres negras de várias gerações que pertencem à mesma família, que narram histórias de sofrimento, opressão, resiliência e luta. É boa também essa. Vamos para D. Remete ao tráfico negreiro, a vida do Brasil escravista e as difíceis condições de vida das mulheres nas comunidades negras na contemporaneidade. Eita, essa aqui. E aí? C ou D? Gravando, Andressa. Na segunda eu tava mais pra D, mas eu reli agora, eu tô. Não sei, gente. Apresenta mulheres negras de várias gerações. Pertence à mesma família. Na história de sofrimento. O que é que vocês acham dessa aí? Opressão, resiliência e luta. Remete ao tráfico negreiro, a vida no Brasil escravista. Eu também estou em dúvida, professor. Vamos voltar. Voz minha bisavó com criança. Ela tá falando, ó. Ela tá falando do tráfico, né? Da bisavó dela. Viu nos porões dos navios, navio negreiro, no caso. Se eu escrever aqui eu consigo visualizar melhor. Com lamentos de uma infância perdida, né? Ou seja, a bisavó dela veio criança. Aí a avó ficou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha avó. Brasil escravista aqui. A voz de minha mãe ecoou baixinha revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo de trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. Aqui já é a mãe dela trabalhando, né, como empregada, secretária, e volta para a favela. A voz dela, da Evaristo, hinos e sangue. E a filha recolhe todas as vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje e o agora. Questão do contemporâneo, né? A voz da minha filha só se fará ouvir a ressonância do eco da vida e liberdade. Apresenta mulheres negras de várias gerações
porque pertencem à mesma família e nas histórias. Que narram. Sabe o que tá errado nessa C? Eu acho que eu peguei aqui. Eu iria de B. Mostra a autora como agente de história. A partir da biografia, ela faz referência ao passado escravista. São memória social afro-brasileira. Nascer. Tá falando assim, ó. Mulheres negras que pertencem à mesma família e que narram. Só quem tá narrando aí é Evaristo. A voz é da Evaristo. Não é a voz da bisavó dela. Quem tá narrando é Evaristo. Né? Passando por várias gerações. Então, minha dúvida racessou de novo. Nessa não. Então, eu acho que eu continuo indo de D. Porque, ó. Remete tráfico negreiro, bisavó, vida escravista, vó, e difíceis condições de vida das mulheres negras, né? No contemporâneo, né? Ela fala exatamente no finalzinho, aqui, ó. Ontem, hoje e agora. O hoje e o agora são contemporâneos, né? Então é passado e contemporaneidade. Eu acho que eu iria de D nessa. Mantenho meu pensamento da segunda-feira. Abri o caderno aqui. O Mikael tá botando aqui Maria Clara, 13 é B. Catarina, não é narrativa. Eu acho que também vou de D. Postiro o poema do mero gênero gramatical e posiciono como símbolo da rotina de toda mulher negra, tanto contemporânea quanto moderna. Deixa eu reler a B aqui. B. Está em B. Atesta a participação ativa da autora. A D é mais abrangente, né? Atesta a participação ativa da autora na construção de uma memória social e de uma identidade afro-brasileira. A participação ativa da autora na construção de uma memória social e de uma identidade afro-brasileira. Eita, verdade. Aí eu tô em dúvida agora entre a B e a D. A A tá errada porque dá a entender que a resistência só foi possível graças às gerações atuais, que a gente sabe que não é verdade. Então a A é incorreta. Aí tem mais duas descritivas aí e uma correta. Eu acho que a grande dúvida mesmo é entre B e D. Bom, vamos ficar na dúvida aí, na B e na D. Pois é, a C também não está errada não. Mas eu acho que ela vale menos também. Então vamos lá, galera. Então fiquei na dúvida entre na B e D. Realmente
Participação ativa da autora na construção de uma memória social e de uma identidade afro-brasileiras. A B é muito boa também. Né? Pelo menos entre A e a D, né? A gente faz 4 ou 5 pontos. Dependendo do gabarito aí, eu acho que elas são as que valem mais. Vamos lá. Vamos avançar, né? 12. 12 é D. É isso? 12 é D. Iconoclastia. 13. Eu estou entre a B e a D. Para a próxima. Cidade. Pronto, é a música do Chico Sainz. Preciso botar não, né? Eu quero que eu bote. Diz aí, pode dizer se eu boto ou não a música. A gente já ouviu na segunda-feira. Ninguém respondeu, então vou botar não. Canção A Cidade de Chico Sainz. Item A. Descreve elementos presentes nos espaços urbanos, tais como metrôs, camelôs, trabalhadores e patrões. Correta, né? Mas eu diria que essa é descritiva. A B. Retrata a cidade como um lugar dinâmico, com mazelas e problemas. Crescimento urbano que são inevitáveis. O que me incomodou nessa, na segunda e agora, é essa palavra inevitáveis. C. Integra o movimento Mangue Beat, surgido nos anos 90 em Recife, com misturas de cultura local e internacional. Essa eu diria que é descritiva, vale menos pontos. A também é descritiva. A B, eu acho que é falsa. 0 pontos. E a correta, acredito que seja a D. Contrapõe aspectos materiais e sociais da cidade, enfatizando a desigualdade social e a disputa econômico-social no ambiente urbano. Exatamente o que a letra do Chico Sainz vai colocando, vai contrapondo. Então, a todo momento ela vai contrapondo as classes sociais, as contradições na cidade, espaço de disputa. Acredito que essa seja a letra D. Essa aqui é mais tranquila, não tá polêmica não. A próxima. A professora está dizendo que acho que a C é melhor, né? Falando do Mangue Beat, né? Eu acho que a C é para enganar a gente, mas acho que nessa eu iria de D. Ana tá perguntando por que não C. Deixa eu ver. A C. Não sei, porque pra mim a C é como se fosse tá despistando a gente. Pois é, ninguém. Os jovens não sabem mais o que é Mangue Beat, não, né? Só a gente que é mais antigo, na década de 90. Ele não sabe nem que as cores do início do 2000, ele sabe, mas. Enfim, é um movimento musical lá de Recife, mistura rock com aspectos culturais, populares, maracatu. Aí eu acho que tá despistando, não tá errada, mas acho que ela vale menos. Que a música tá falando de outra coisa, né? A música, assim, é do movimento Mangue Beat, mas e aí? Botou a música inteira
pra gente analisar, aí vai falar do movimento Mangue Beat. Por mim não faz muito sentido, não. Aí eu acho que ela valeria menos pontos a C. Tá correta, mas tá apenas descrevendo, né? O movimento Mangue Beat aconteceu e tal. Aí eu acho que eu iria de D, porque ela tá realmente, né? Contrapõe, né? A palavra contrapor, achei muito legal. Contrapõe os materiais, né? E enfatizando a desigualdade. Ele sempre vai, ó. De cima sobe, de baixo desce, né? Patrão, trabalhador, vai sempre contrapondo as contradições. Por isso que eu achei muito boa essa D. A professora está dizendo que a D só interpreta a música, né? Pega o movimento Mangue Beat, né? Cultura local e internacional. C e D. Pois é, no caso a C teria que pesquisar, né? O que é movimento Mangue Beat? O que é isso? Já na D, a gente consegue fazer apenas lendo o material disponibilizado. Lendo a música, tranquilamente a gente vai de D. Teria que pesquisar o que é o movimento Mangue Beat. É por isso que nessa eu acho que eu iria de D. 15. Aí na tarefa vão ser vocês, viu? Na tarefa eu nem olhei. Vocês que vão botar aí pra mim. Isso aqui é do Dopinho, né? O local de tortura na época da ditadura civil militar. Vou botar uma propaganda aqui do Airbnb. Bota a placa, marcas da memória. Primeiro, centro clandestino de detenção do Cone Sul. Inclusive ele explora isso na questão. Primeiro, centro. Número 600 da RUF, funcionou estrutura paramilitar para sequestro, interrogatório, tortura e extermínio de pessoas ordenadas pelo regime militar de 64. Major Luiz Carlos Miena Barreto comandou o terror praticado por 28 militares, policiais, agentes do DOPS, até que apareceu no Guaíba o corpo com as mãos amarradas de Manuel Raimundo Soares, que suportou 152 dias de tortura, inclusive no casarão. Em 66, com paredes manchadas de sangue, o doping foi desativado e os crimes ali cometidos ficaram impunes. A partir das reflexões geradas pelos documentos apresentados, assinadas alternativas adequadas. O projeto Marcos da Memória foi responsável por instalar placas informativas em localidades que serviram na cidade de Porto Alegre como ambientes de tortura e repressão durante o período da ditadura civil-militar. Essa está aparecendo descritiva. B. Preservação dos núcleos de repressão política como lugares de memória é uma importante ferramenta de conscientização do público a respeito do passado violento e traumático ali vivido. Essa B aqui é muito boa. C. Após as denúncias sobre a utilização do imóvel para fins comerciais, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre determinou a instalação de uma placa que identifica o local como antigo centro de tortura. Essa aqui eu acho que é a errada. Porque não foi após, né? Eu acho que a placa veio antes, se não me engano. A placa veio antes.
Será que tem a data aqui do negócio? É recente, ó. 2023, o anúncio. A placa, pelo menos, eu dei uma pesquisada, parece que a placa é de 2017. Então, acredito que não seja essa. Foi, exatamente, Ariel. Deu uma pesquisada também. Botaram, se não me engano, a primeira vez em 2017, aí cobriram de cimento, depois botaram outra. Mesmo antes de 2023, se não me engano. Então, temos a falsa aí, já facilitou o trabalho. Primeiro centro de detenção clandestino do Cone Sul, em apenas 2 anos de funcionamento, DOPIN foi responsável por abrigar interrogatórios, prisões, políticas, desaparecimentos e práticas de tortura. E aí, essa D? Essa D eu acho que é descritiva, né, não? Vocês acham? Acham nada? Falem aí, por favor. Estarem dizendo que é descritiva. Hanna também, Ariel também. Então pronto, acho que essa aqui seria a letra B, que é a mais abrangente no caso, né? Essa palavra aqui é muito boa, lugar de memória. Quem não conhece é o historiador famoso, francês, Pierre Nora utiliza. Tem um livro organizado por ele, Lugares de Memória. Realmente, né, tornaram o dopinho lá um lugar de memória, para promover a reflexão, a memória, a reflexão crítica. Está um pouco articulado com a primeira questão, né, sobre o debate de como é que chama? Restaurar ou não aquelas obras danificadas, para servir também como a memória, o lugar de memória, reflexão. Então essa acho que seria a B. Vamos para a próxima. 16, galera, o que é que vocês acham? Essa também eu achei pauleira, viu? Que é da moça, né? Da Graham. São diários dela. Primeiro de Bombay. E tem a, vamos ver. Fazem parte de práticas imperialistas europeias, documentando experiências e corroborando discursos científicos a respeito de países colonizados. Letra A. Mostram as primeiras impressões ao chegar em diferentes regiões do mundo, incluindo conflitos ligados à luta de independência no Brasil. Sei. Ei, Andressa, essa D tá errada, viu? Essa D é a falsa. Corrige depois, viu? C. São trechos de diferentes diários escritos pela britânica. Essa C é descritiva, com certeza.
A minha dúvida tá entre a A e a B. E a C tá falsa por quê, ó? Papel predominante, ó. Lembrem-se que estamos no século XIX. Qualquer coisa ligada às mulheres é complicado. Século XIX. As mulheres só vão votar no século XX, gente. Imagine século XIX. Ou seja, muito provavelmente essa moça é uma exceção das exceções. Muito provavelmente. Foi o pai dela ser do exército, né? Aí conseguiu, enfim. Mas não, provavelmente ela também passou muita coisa assim, né? Por ser mulher e ser dessa instituição britânica aí. Provavelmente. Então, por isso que eu diria que essa D é falsa. Citou o papel predominante das mulheres europeias na composição de seus diários de viagem, narrativas históricas com seus leitores. Eu acho que o gênero de diário, né, realmente existia, tinha autoras mulheres, mas a questão de viajar, de ser predominante, aí eu acho que deixa a questão complicada. Então a dúvida foi entre A e B. Analisando a dúvida aqui, a A é mais abrangente. O que é que vocês acham, né? A B de frente para A se torna descritiva, se a gente analisa as duas. Que realmente está falando das primeiras impressões, viajando o mundo inteiro. Entre a B, eu acho que eu iria de A. Porque ela realmente era do exército britânico, né? Querendo ou não, ela está também trazendo informações para o país dela. Informações importantes dos lugares que ela visita. Não é só entretenimento. Ah, eu vou fazer com um diáriozinho bonitinho. Não. São informações. Algo parecido que os espiões, os diplomatas fazem. Trazem informações sobre sociedade, economia, cultura. Aí o que pega é o discurso científico. Teria que... É questão do discurso científico, né? É porque o que a gente estuda geralmente do discurso científico da época, né? É aquela questão da superioridade, geralmente que os países, as potências tinham, né? Superioridade. Tinha muito questão do racismo científico, enfim, superioridade dos brancos. Também me pegou essa palavra, mas indo por exclusão, que a D não é. A C é descritiva, total. Então, entre a A e a B, fazem parte de práticas imperialistas, né? Querendo ou não, a Inglaterra é uma potência imperialista da época, do século XIX, a maior, né, marinha da época, documentando experiências, corroborando discursos científicos a respeito de países colonizados. Uhum. Entre a A e a B, eu acho que eu iria de A. Iria de A. Querendo ou não, né? Ela é mulher, mas lembremos, ela é uma mulher do século XIX. Então tem muitas coisas que ela carregava, né? Já morreu, dentro da cabecinha dela.
Se não me engano, eu li em algum lugar que ela publica essas anotações, tal, pro exército mesmo, pra galera ler, né? Tem um aspecto de entretenimento, mas também de informação. Mas enfim, eu acho que eu iria de A. Entre a A e a B, eu acho que eu iria de A. Que a A tá mais abrangente que a B. A B meio que se torna, em frente a A, se torna descritiva. Pois é, a professora tá falando aqui. Eu li em algum lugar. Ou seja, né, não é entretenimento só, né? Informação, conhecimento sobre outro país, como é que vai tratar com esse país, né? Como eu falei, né? Os diplomatas fazem isso. Então é isso. Dúvida aí entre A e B. Questão 17. É de novo. Essa aqui eu não fiz não, galera. Vou ver aqui de primeira, tá? Rio de Janeiro. Hoje recebi a visita de Dona Maria de Jesus, jovem que ultimamente tem se destacado na Guerra do Recôncavo. Suas vestes são de um soldado de um dos batalhões do Imperador, com a adição de um kilt xadrez, que ela me disse ter adotado de uma foto representando um escocês, como um traje militar mais feminino. As mulheres do interior fiam e tecem para sua casa, e também bordam muito bem. As moças aprendem o uso de armas de fogo com seus irmãos, seja para caçar ou defender-se dos índios selvagens. Dona Maria contou-me vários detalhes sobre o país, e mais sobre suas próprias aventuras. Parece que no início da última Guerra do Recôncavo, emissários haviam atravessado o país em todas as direções para reunir recrutas patriotas, que um deles chegara um dia à casa de seu pai na hora do jantar, que seu pai havia convidado a entrar e que, após a refeição, ele começou a falar sobre o assunto de sua visita. Ele representava a grandeza e as riquezas do Brasil e a felicidade que poderia ser alcançada caso fosse independente. Ele expôs a longa e opressiva tirania de Portugal e a maldade de se submeter a ser governado por um país tão pobre e degradado. Ele falou longo e eloquentemente dos serviços prestados por Dom Pedro ao Brasil, de suas virtudes e das da imperatriz, de modo que, no final, disse a menina: senti meu coração queimando em meu peito. Seu pai, no entanto, não tinha nada de seu entusiasmo. Ele disse estar velho para ingressar no exército e que não tinha um filho para enviar para lá. E quanto a dar um escravo para a posição, quem interesse teria um escravo em lutar pela independência do Brasil? Assim, ele devia esperar com paciência o resultado da guerra e ser um súdito pacífico para o vencedor. Dona Maria fugiu de sua casa para a de sua irmã, que era casada e morava um pouco distante. Ela recapitulou todo o discurso do estranho e disse que gostaria de ser homem para poder se juntar aos patriotas. Não, disse a irmã. Se eu não tivesse marido e filhos, por metade do que você diz, eu me juntaria às fileiras do imperador. Isso foi o suficiente. Maria recebeu algumas roupas do marido, da irmã, para equipá-la, e como seu pai estava prestes a ir à Vila Cachoeira para vender algodão, ela resolveu aproveitar a oportunidade para cavalgar atrás dele, perto o suficiente para proteção em caso de acidente na estrada, e longe o suficiente para escapar de sua detecção. Por fim, avistando a Vila Cachoeira, ela parou e, saindo da estrada, vestiu-se com trajes masculinos e entrou na cidade. Isso foi na sexta-feira. No domingo, ela havia administrado as coisas tão bem que entrou no regimento de artilharia e montou guarda. Ela era muito pequena e, no entanto, para esse serviço e foi colocada na infantaria, onde está agora. Ela foi enviada para cá, creio eu, com despachos para ser apresentada ao imperador, que lhe deu a insígnia e a ordem da cruz, com decoração que ele mesmo fixou em sua jaqueta. Ela é analfabeta, mas inteligente. Sua compreensão é rápida e suas percepções aguçadas. Eu acho que, se tivesse recebido educação, poderia ter sido uma pessoa notável. Importante, né, isso aqui? Inteligentíssima, analfabeta, né, mas não é notável aos olhos da moça aí britânica, Graham. Ela não é particularmente masculina em sua aparência,
e suas maneiras são gentis e alegres. Ela não adotou modos grosseiros e vulgares de sua vida no acampamento de exército, e acredito que nunca imputou-se nada contra sua modéstia. Uma coisa é certa, seu sexo não havia sido descoberto até que seu pai pediu a seu comandante para procurá-la. Não há nada de muito peculiar em suas maneiras à mesa, exceto que ela come farinha com ovos no café da manhã e peixe no jantar, em vez de pão, e fuma um charuto após cada refeição, mas ela é muito agradável. Ou seja, né, o olhar, né, de outra cultura, cultura europeia, né, achando estranha, né, a mulher comer essas coisas estranhas, fumar após a... Enfim, ela não deixa muito evidente, mas eu acho que incomoda. Jornal O Voyage to Brasil. Vamos lá, tentar. O documento faz parte do Diário da Britânica Maria Graham Callcott, publicado em 1824, sobre sua passagem pelo Brasil no início do século XIX e traz sua experiência no período de 1821 e 23. O que é que vocês acham dessa? Não sei. Essa tá parecendo descritiva, não sei. B. A narrativa de Graham trata da primeira mulher a integrar tropas do exército brasileiro, o que contribuiu para oficializar a participação feminina das interessadas no serviço militar imperial. Essa B é falsa, não é não, gente? Foi um dia desse que as mulheres conseguiram permissão para entrar nas Forças Armadas. Acho difícil. Mesmo sem pesquisar agora, eu acho difícil a experiência da Maria Quitéria ter permitido na época. Eu li em algum lugar que foi a partir da Primeira Guerra Mundial, foi segunda, que permitiram. Mas assim, né, por exemplo, né, enfermaria, essas coisas, né? Não ia pra frente não, de batalha. C. A origem de Maria de Jesus tem influência em sua estrada, tem influência em sua entrada e permanência no exército. Pois, embora em desacordo com regras morais, pôde se concretizar por privilégios de sua posição social. Não entendi essa C muito não. Eu não entendi essa C. A origem. Marquei aqui, André. Depois tu tira, viu? Sem querer. A origem de Maria de Jesus tem influência em sua entrada e permanência no exército. O que é que tem a ver a origem dela? Entendi não. O pai nem queria. Entendi não. Ah, ela caiu, foi? Ah, foi mal. Não vi. Ela entrou e caiu, eu acho. Saiu. Valeu, Ju. Mas tu é da equipe dela, né? Aí depois vocês ajeitam aí, tá? Eu marquei sem querer. Entrada e permanência no exército. Embora em desacordo com regras morais, pôde se concretizar por privilégio de sua posição social. Essa C. Essa C tem, pra mim tem pé nem cabeça essa C aí. Ocorrido na data de 29 de agosto de 1823, no Rio de Janeiro. A autora narra seu encontro e a história da soldado Maria Quitéria de Jesus, cuja atuação se deu na Bahia pela independência do Brasil. B. Então a dúvida é entre a
A e a D. Confere. Jonathan, eu não sei. Vou ver ainda. Talvez, né? Tá ficando tarde, eu já tô morto aqui. A gente vê, pode combinar. Pelo menos pra tentar fazer as tarefas. Tenta matar as questões hoje. Amanhã tenta ver as tarefas. E aí, entre a A e a D, o que é que vocês acham? Dissertem aí. A B e a C a gente já sabe que não estão legais, não. C tá dizendo que é errada. Concordo. Pra mim, a B e a C estão fora. Aí a questão é a gente saber. Vamos comparar a A e a D, para ver se ilumina aqui as ideias. O documento faz parte do Diário da Britânica, Maria Graham Galcott, publicado em 1924, sobre a documento faz parte do Diário. Realmente foi publicado, foi publicado em 1924. Sobre sua passagem pelo Brasil no século XIX, traz suas experiências no período entre 1923. Eita. Então a B tá fora, C tá fora. Corrida da 29 de agosto de 1923. A autora narra sua sem conta. Eu acho que entre A e a D, eu acho que eu iria de D. Sei. O que vocês acham? Porque tem informações corretas, mas em nenhum momento aparece a Maria Quitéria. Cadê a Maria Quitéria aí? Né? É uma alternativa super abrangente. Pelo menos na D a Maria Quitéria está aparecendo. Fala da atuação dela. Não sei. Também iria de D, mas acho muito estranho essa questão. Tá destoando das outras. Mas entre A e a D eu acho que eu iria de D mesmo. Pelo menos estão falando da. Porque todas as que a gente viu que não estão erradas, todas parecem descritivas, extremamente descritivas. Tentar a próxima. Deixar isso uma. 18. Isso aqui é a última questão, depois são as tarefas, é isso? Não. Aí não. Vamos lá. Documento abaixo consiste num trecho do vídeo respondendo perguntas do Instagram, criado e disponibilizado pelo comunicador indígena Tucumã Pataxó. No vídeo, assista do minuto 1.42 até o trecho. Esse trecho é o documento da questão. Beleza, como é? 1.42. Vamos ver. Isso aqui eu não vi nada dessa questão. 1.42. Vou botar mais rapidinho.
Bom, essa daqui também é bem interessante, ó. Dentro da sua aldeia, da aldeia de vocês, vocês mantêm a questão ancestral desde pequeno? Sim, mantemos a questão ancestral desde pequeno. Temos na comunidade aqui, no povo Pataxó aqui de Cura Vermelha, a escola municipal indígena e estadual indígena, onde tem a matéria obrigatória, a língua do Patuhan, né, que é a nossa língua mãe, que é a nossa língua materna. E a gente tem toda a questão de preservação também da cultura dentro do colégio e fora do colégio também, que é um contato que o próprio colégio faz questão de ter dentro e fora, tanto com nossos anciões, com nossos mais velhos e com nossa liderança. Então, desde pequeno, vem passando esse conhecimento pra gente, da luta, da verdadeira história do povo Pataxó, da história dos povos indígenas também. Então, é bem interessante isso e mantemos a nossa cultura viva e nessa luta, né? Mais de 500 anos de luta, mantendo a cultura viva. Bom, essa aqui é bem interessante, né? Se eu me caso com um indígena, me torno uma indígena também? Não, claro que não. Primeiro, para você ser um indígena, você tem que nascer um indígena. Você não se torna indígena, apesar de ter muitas pessoas querendo se tornar indígena no tempo de hoje, né? Mas não, você não se torna indígena casando por indígena. E você nasce indígena, tá no sangue, né? Independente, tá no seu sangue. E não em uma declaração ou alguma coisa assinada para dizer que você é indígena. Carteirinha de índio, cara, que eu mesmo, eu particularmente nunca nem tive carteira de índio, nunca nem tive. Então, e nunca nem fiz questão também, porque eu acho que além de tudo você sabe de onde veio suas origens. Minha avó sempre diz que toda árvore tem sua raiz. Então acho que todos os indígenas também têm sua raiz e sabem de onde veio, independente de carteirinha ou não. Tem uma parente da Gavião que mandou também aqui, ó. Vem visitar o povo Gavião e assim podemos trocar o conhecimento de cada cultura. Isso é bem importante, sabe? Quando a gente tem encontros, tem eventos indígenas, porque a gente tem essa troca de conhecimento e fortalecimento da cultura, né? Independente de ser de povos diferentes, os povos indígenas é bem unido. Era até aí. 3.26. Passou foi um pouquinho. Vamos ver. E tem a escola, atualmente colégio estadual indígena. Eita, sei falar isso não. Zabelê foi criado em 2006, após reivindicações dos pataxós pela educação escolar indígena. O que vocês acham desse item A? Essa aqui eu não vi nada. Tô caindo de paraquedas agora nessa. É com interrogação. B. Atualmente, essa informação está correta, porém considerei que é apenas uma pesquisa. Tá certo, Ana, eu vou botar aqui como descritiva, por enquanto. B. Atualmente, o reconhecimento do indivíduo como indígena consiste em uma autodeclaração, conforme estabelecida pela Constituição Federal. Isso aqui também não sei. Autodeclaração. Sim. Eu acho que eu vi no grupo dos professores botando alguma coisa nesse sentido aqui. De autodeclaração. C. A fala do comunicador esclarece dúvidas a respeito dos costumes indígenas enviada por seus seguidores através do seu perfil. Essa C. Descritiva, né não? Super descritiva. Eu acho. E D. A multiplicação de perfis de influenciadores indígenas faz parte de iniciativas de ocupação de espaços digitais e protagonismo social. Essa D é muito boa. O que vocês acharam? Para mim, ela não é descritiva. Essa é falsa. A B não é um reconhecimento individual. Eu considerei essa falsa. A B. Essa falsa é a B, no caso. Não é um reconhecimento individual, mas um reconhecimento comunitário. Da B. B. Onde autodeclaração. Então a B falsa. A C
Eu tô achando a C também tá correta. Uhum. Eu acho que eu iria de D nessa aqui, galera, viu? A mais abrangente. Tá abrangendo várias questões, né? O fato, né? Perfil, né? Indígena, iniciativas, ocupando espaços digitais, né? Protagonismo social, juvenil. Essa eu iria de D nessa aqui. A próxima. Ai. Esse classificados do ouro. Isso aqui é o texto da. Exatamente. Da Laura de Melo Souza. Vocês sabem de quem ela é filha? Sabem? Filha de um grande intelectual, crítico literário. Sabem não? Bota aí no chat, você sabe ou não? Ana não sabe. Catarine também não. Laura de Melo Souza é filha de Antônio Cândido. Dos grandes críticos literários, professores, tal, livros clássicos, tá? Quem trabalha com história e literatura tem que ler Antônio Cândido, não tem para onde correr. Grande autor mesmo. E também intelectual público, enquanto esteve vivo. Uma das patranhas da nossa história, tal como usualmente se conta nas escolas, é a da pretendida riqueza e até mesmo opulência das Minas Gerais, na época da mudança do ouro. Em boa e pura verdade, nunca houve a tão propalada riqueza, a não ser na fantasia amplificadora de escritores inclinados às hipérboles românticas. E a mulher escreve bem, viu? Hipérbole é exagero, tá? Pra quem não sabe. A realidade foi bem diversa. Nem riqueza nem grandeza, apenas o atraso econômico e a pobreza, como herança de um desvelamento fugaz, próprio de todas as Califórnias. Na sociedade mineradora, como de resto, nas outras partes da colônia, eram privilegiados os elementos que tivessem o maior número de escravos. Mais da metade das lavras estavam concentradas nas mãos de menos de um quinto dos proprietários de negros. O próprio critério de concessão de datas assentava-se na quantidade de cativos possuídos. As maiores extensões indo para as mãos dos grandes senhores, para estes, o luxo e a ostentação existiram de fato, não como sintomas de racionalidade, conforme disseram muitos, mas como sinal distintivo do status social, como instrumento de dominação necessário à consolidação e manutenção do mundo. A produção bruta do ouro foi elevada e Minas representou 70% da produção da colônia do século XVIII. A garganta hoje está horrível. Gritei muito no 7º ano hoje. Entretanto, o sistema colonial fez com o fisco a tributação sobre os escravos, o sistema monetário implantado e as importações consumissem a sua maior parte. Deduzidos os gastos de compra e manutenção da escravaria e os gastos não quantificáveis, o saldo se tornava negativo. Dado o baixo nível da renda, poucos foram, nessas condições, os que fizeram fortuna. Conclui-se que a economia mineira
representava baixa nos níveis de renda distribuídos de uma maneira menos desigual do que no caso do açúcar. Mas, se a sociedade mineira foi das mais abertas da colônia, essa abertura teria se dado por baixo, pela falta, quase ausência do grande capital e pelo seu baixo poder de concentração. Daí o número de pequenos empreendedores. Daí o mercado maior, constituído pelo avultado número de homens livres. Deixa eu só ver o que é avultado aqui rapidinho. Só confirmando aí. Avultado é em grande volume. Tá. Tava em dúvida se eu sabia o significado correto. Ou seja, né? Muitos homens livres lá. Homens esses, entretanto, de baixo poder aquisitivo e pequena dimensão econômica. Ou seja, aquela galera, né? Foi tentar a sorte e a vida lá na época. Em suma, levando-se adiante essas considerações, a Constituição Democrática da Sociedade Mineira poderia se reduzir numa expressão: o maior número de pessoas dividiram a pobreza. Os classificados do ouro, texto acadêmico, da Laura de Mello e Souza. A Pobreza Mineira no século XVIII, livro de 2004. Esse livro aqui é uma raridade. Não sei se foi relançado, mas é raro. Bandeirantes a caminho de Minas, 1920. Olhe sob tela. Oscar Pereira da Silva, 1920. Aí tem um linkzinho aqui também da Wikipédia. Vamos lá, galera. Essa aqui também eu não vi, tá? Quiserem... Tá, vou olhar as palavras-chave, não olhei. Valeu. Brasil Colônia, Bandeirantes, Mineração. Então vou ficar de olho já nessas... Tem na outra também, essa palavra-chave? Tem Brasil Colônia, Minas Gerais, Mineração. Beleza. A partir do texto da imagem, qual é a alternativa mais pertinente? A. A imagem de Oscar Pereira da Silva reforça uma visão romântica e heróica da sociedade mineradora que é criticada pela autora. Não sei, né? Vamos ver. O que é que vocês acharam da... Não sei, uma dúvida. Dá tempo de quê, Jonas? Não, acho que a gente faz só as questões. As tarefas tem como não. 9 horas já. Tentar terminar só as tarefas. Vão me dizendo aí que vocês estaram na... Tô em dúvida aqui. B. A riqueza extraída do ouro em Minas Gerais atraía pessoas de diversas regiões do Brasil, incluindo homens livres. Correto. A B parece ser descritiva. C. Concentração de renda na sociedade mineira se dava pela propriedade de escravos do que pela extração do ouro. Ela fala isso no texto, não é? A riqueza se dava pela quantidade de cativos que a pessoa tinha.
Ainda que não tenham gerado riqueza a todos, o acesso à extração de ouro nas minas foi democrático e horizontal. Né? A D é falsa. Né? A D é com certeza falsa. O que é que vocês acham? Vocês que fizeram aí? Então, ficamos entre A, B e C. Ariel diz que a equipe dele marcou a C. Catarina de C também. A imagem de Oscar Pereira da Silva reforça uma visão romântica e heróica, perdão. Heróica da sociedade mineradora, que é criticada pela autora. É o cansaço, gente. Acordar desde as 5 da manhã, dei 6 aulas, fiz uma prova hoje, já tô pra lá de Marrakech. Eu gostei muito dessa letra A. Gostei muito. Ela é mais abrangente. B. Entre A e a C. Negócio que eu não consegui. A imagem é pequena. Exatamente, Exatamente, Hannah. Articula os dois documentos. B. A riqueza extraída do ouro em Minas Gerais atraía pessoas de diversas regiões. Verdade. Do Brasil, incluindo homens livres. A B parece extremamente descritiva. Correta, mas descritiva. Descritiva. A concentração de renda mineira se dava mais pela propriedade de escravizados do que pela extração de ouro. A C também parece ser extremamente descritiva. Nunca houve riqueza, a não ser realidade bem diversa. Atrás. Patranhas, mentiras, lavra, local onde se poderia extrair os metais, para a sua data. Jazida ou mineração. Ela está falando aqui que a maioria das lavras estava concentrada nas mãos mesmo. Ou seja, concentrada na mão de pouquíssimas pessoas. E o critério de concessão das datas, das jazidas, né, era a quantidade de escravizados. Ou seja, então a maioria ia para os grandes senhores. Vou dar uma pesquisadinha rapidinho aqui nessa obra, para ver se a gente consegue informação. Bandeirantes a caminho das minas. A Ana tá falando C e B, tem no texto, são bem objetivas.
Aqui também só tá descrevendo. Não, eu encontrei um artigo, ó. Eita. Não tem como eu ler isso aqui agora, não. Eu gostei muito dessa, galera, ó. Porque, vamos lá, né? É uma pintura da década de 20. Pelo que eu pude ver, foi uma encomenda. E tem toda aquela questão dos bandeirantes, da visão heróica dos grandes desbravadores do Brasil. Então eu tô muito inclinado aí de letra A. Porque de um lado tem o texto da autora, né, desmistificando aquela representação em Minas Gerais, né? Basicamente está dizendo que a maioria da galera era lascada, né? Tinha exceções, pessoas, né, os que já eram afortunados e ricos. A imagem reforça uma visão heróica que é recriada. A imagem reforça uma visão heróica da sociedade mineradora que é criticada pela autora. A riqueza. Eu acho que eu iria de A aqui. Não sei vocês, eu acho que eu iria de A aqui. Dentre as opções, é uma pintura da década de 20. Pois é, exatamente. Articula as duas obras, os dois documentos são articulados. Muito provavelmente essa obra realmente enaltece os bandeirantes, porque foi uma encomenda para o Museu Paulista na década de 20. Imagina aí. Essa 19 iria de A, galera. Vamos lá. Escultura do caranguejo gigante recuperado na orla. Onde é isso aqui? Atração bastante visitada por turistas, a réplica do crustáceo foi instalada em julho de 2014 em Aracaju, de acordo com o secretário do Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento, Valmor Barbosa. A recuperação da escultura faz parte das ações desenvolvidas em alguns patrimônios públicos. Aqui, o documento é um jornal, notícia na internet.
Que é a notícia egípcia, espaço público, escultura. São Luís ganha a escultura em alusão à lenda da serpente. Também outra notícia. A escultura faz parte da entrega da reforma e revitalização do Mirante da Litorânea. O secretário de Turismo do setor realizou nesta quarta-feira a entrega da revitalização do Mirante. Localizado na Avenida Litorânea, próximo ao Hotel Blue Tree, o Mirante foi todo revitalizado, recebendo praça com novos acabamentos, novo mobiliário, escultura, instagramável, paisagismo, inserção de guarda-corpo, pintura e iluminação, com postes ao longo dos patamares e extensão do acampamento. Espaço Público, Maranhão, escultura. Bauruzinho. O município de Interior Paulista decidiu que era hora de render homenagem à fama decorrente do lanche. Em 2008, uma escultura de fibra de vidro com quase 2 metros de altura trazia um sanduíche humanoide de braços abertos para um parque público da cidade. Era o Bauruzinho, desenhado pelo ilustrador Adelmo Barreira. Menino da Porteira. Um dos momentos mais famosos do Brasil, Menino da Porteira, completa 20 anos no mês de março. A estátua, que está localizada na entrada principal de Ouro Fino, chama a atenção de todos que por ali passam. Foi inaugurada em 2001, durante as comemorações de 252 anos de Ouro Fino. A estátua é uma homenagem à música Menino da Porteira, composta por Ted Vieira e Luizinho, gravada em 55 pela dupla de irmãos Luizinho e Limeira. Linguiça de maracujá eleita a escultura mais aesthetic de MS. Que diabo é aesthetic? Aesthetic é o que? Algo feio? Estranho, talvez, né? Realmente é bem estranho. Mas, enfim. Na última quarta-feira, o Media Max publicou uma matéria fazendo uma pergunta. Qual dessas estátuas é a mais aesthetic de MS? Seguida de várias esculturas que chamam a atenção dos olhos curiosos, que esculpem pelo estado, o embate logo foi para o Instagram. E várias pessoas votaram na enquete para eleger qual das esculturas que mais representa a estética sul-mato-grossense. Depois de muita batalha, votos de preferência, a Media Max finalmente chegou ao resultado. A linguiçona de maracujá eleita pela maioria dos moradores daqui. Pode crer. Espaço Público, Escultura, Mato Grosso do Sul. Aqui, ó. Estética significa estética. Contexto citado, a palavra utilizada para indicar tendência. Beleza, agora ficou mais entendível para mim. Considere os documentos e seus conhecimentos sobre o tema, status e monumentos. Tá aí. Estética não significa feio. Estético. Tá certo. Valeu. Obrigado aí, gente. Alternativas. Item A. Possui uma tradição de longa duração, sendo o mais recente de valor estético duvidoso. Status e monumentos possuem uma tradição de longa duração, sendo os mais recentes de valor estético duvidoso. Estranho esse item. O que vocês acharam? P. Contribuem para as atividades econômicas e turísticas, haja visto que, nos dias de hoje, são impulsionados pela circulação em redes sociais. Contribuem. Tá correto essa B. Só não resta saber. E para mim pareceu descritiva.
Legitima aspectos do imaginário local, reforçando singularidades e demarcando identidades. Eita. O que é que acharam dessa C? Não sei. D. São elementos da cultura urbana presentes em pontos estratégicos, demarcando temas a serem recordados. Eita, essa tá difícil, viu? E aí? Imaginário local. Legitima aspectos do imaginário local, reforçando singularidades e demarcando identidades. São elementos da cultura urbana, presentes com certeza, demarcando temas a serem recordados. Sei, a A eu excluiria. Achei muito estranha a A. Muito mesmo. Então sobra B, C, D. Vocês marcaram qual? São elementos. Não sei, a C tá parecendo interessante pra mim. Foi de D. Foi de D, Jones foi de D. Então eliminamos a A. Contribui para atividades turísticas e econômicas, haja visto que, nos dias de hoje, são impulsionados pela circulação em redes sociais. A B parece descritiva. A C legitima aspectos do imaginário local. Acredito que o imaginário local seja, né, o imaginário lá da região. A gente perceber, todas estão relacionadas a algum aspecto da região. Aqui o caranguejo. Maranhão. A lenda que é de lá, né? A lenda da serpente. Paurozinho. São Paulo. Aqui é Mina Porteira. Relacionada à fundação da cidade. E aqui a linguiça estranha. Lá de Mato Grosso. Sei. Então, se a B é descritiva, qual a gente iria entre a C e a D? Imaginário local, eu acho que é tipo, por exemplo, não sei se eu entendi muito bem, mas deixa eu ver se eu consigo explicar. Por exemplo, a questão a lenda da serpente, lá do Maranhão.
Provavelmente as pessoas de lá sabem essa história. Eu não faço a mínima ideia do que seja. Acredito que imaginário local seja relacionado a isso. As pessoas da região, né, imaginário local, né, compartilham de algumas questões em comum, histórias, e que seja nesse sentido. Não sei se entendi bem. Por exemplo, do Menino da Porteira. Todo mundo deve saber lá. Muita gente deve saber a história tal, do Menino da Porteira, quem foi. Está relacionada à fundação da cidade. São elementos da cultura urbana. Esse negócio da cultura urbana me incomodou um pouco. Não sei. Tipo, estátua sempre tá na questão da cultura urbana. Não sei. Demarcando temas a serem recordados. Eu gostei também dessa parte, ó, reforçando singularidades, ou seja, particularidades daqueles locais e demarcando também identidade daqueles locais. Isso que eu achei interessante a ser. Vou botar aqui, dúvida entre C e D, mas eu acho que eu iria de C. Vamos para a próxima. Queda do Céu. O texto a seguir foi extraído da Queda do Céu, publicado originalmente em francês. Ele foi escrito a partir das palavras de David Copenau, xamã e porta-voz de Yanomami, contada ao etnólogo Bruce Albert. Imaginário local. Não lembrava, Catarina, bem lembrado. Floresta está viva, só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra, o chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos chapiri, que descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos, fugirão para muito longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres maléficos que transformarão a floresta em um caos. Então morreremos, um atrás do outro, tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu. Ele vai desabar. Davi Copenau. Quando eu era mais jovem, costumava me perguntar: será que os brancos possuem palavras de verdade? Será que podem se tornar nossos amigos? Desde então viajei muito entre eles para defender a floresta e aprendi a conhecer um pouco o que eles chamam de política. Isso me faz ficar mais desconfiado. Essa política não passa de falas emaranhadas. São só palavras retorcidas daqueles que querem nossa parte para se apossar de nossas terras. Em muitas ocasiões, as pessoas que as proferem tentaram me enganar dizendo: sejamos amigos. Siga o nosso caminho e nós lhe daremos dinheiro. Você terá uma casa e poderá viver na cidade como nós. Eu nunca lhes dei ouvidos. Não quero me perder entre os brancos. Meu espírito só fica mesmo tranquilo quando estou rodeado pela beleza da floresta, junto dos meus. Na cidade, fico sempre ansioso e impaciente.
Os brancos nos chamam de ignorantes apenas porque somos gentes diferentes deles. Na verdade, é o pensamento deles que se mostra curto e obscuro. Não consegue se expandir e se elevar, porque eles querem ignorar a morte. Para nós, a política é outra coisa. São palavras de Omama e dos Chapiri que ele nos deixou. São as palavras que escutamos no tempo dos sonhos e que preferimos, pois são nossas mesmo. Os brancos não sonham tão longe quanto nós. Dormem muito, mas só sonham com eles mesmos. Seu pensamento permanece obstruído e eles dormem como antas ou jabutis. Por isso não conseguem entender nossas palavras. Não temos leis desenhadas em peles de papel e desconhecemos as palavras de Teose. Em compensação, possuímos a imagem de Omama e a de seu filho, o primeiro xamã. Elas são nossa lei e governo. Nossos antigos, que não tinham livros, as palavras de Omama e as dos espíritos penetram em nosso pensamento com a Iancoana e o sonho. E assim guardamos nossa lei dentro de nós, desde o primeiro tempo, continuando a seguir o que Omama ensinou a nossos antepassados. Em virtude dela, que não maltratamos a floresta como fazem os brancos. Sabemos que sem árvores nada mais crescerá. Em sua terra endurecida e ardente. Comeremos o quê, então? Quem irá nos livrar se não tivermos mais roças nem caça? Certamente não os brancos, tão avarentos que vão nos deixar morrer de fome. Devemos defender nossa floresta para podermos comer mandioca e bananas quando temos a barriga vazia, para podermos moquear macacos e antas quando temos fome de carne. Devemos também proteger seus rios, para podermos beber e pescar. Caso contrário, vão nos restar apenas córregos de água lamacenta cobertos de peixes mortos. Antigamente não éramos obrigados a falar da floresta com raiva, pois não conhecíamos todos esses brancos comedores de terras e de árvores. Nossos pensamentos eram calmos, estávamos apenas nossas próprias palavras e os cantos do chapiri. É o que queremos poder voltar a fazer. Não falo da floresta sem saber. Quando eu era criança, não pensava que aprenderia a língua do branco e menos ainda que poderia discutir entre eles. Não me perguntava como eram as suas cidades, tampouco me questionava quanto a seus pensamentos, ou ao que poderiam dizer entre eles. Eu simplesmente os temia. E assim que se aproximavam de mim, fugia gritando. Gostava de estar na floresta, gostava de escutar as palavras dos meus e de conversar com o meu padrasto. Eu era feliz assim, e se os brancos e suas epidemias não tivessem começado a devorar os meus parentes, talvez ainda fosse. Disse a mim mesmo, eu não sabia, mas os brancos sempre foram os mesmos, bem antes de eu nascer. Eles já queriam arrancar da floresta balata, castanhas do Pará, cipós mazi e peles de onça, do mesmo jeito que hoje querem lá achar ouro. É por causa dessa ganância que quase todos os nossos antigos morreram. Hoje, não falo de tudo isso à toa. Jamais esqueci a tristeza e raiva que senti diante da morte de meus parentes quando era criança. Queda do céu. Ó Mama, Demiurgo, Deus Criador. Chapiri, Espírito Auxiliar. Pode ser chamado, invocado pelos xamãs, leis desenhadas. Modo como os Yanomami designam os documentos impressos. Teosi, palavra que vem do português Deus. Yancoana, pó de Yancoana. Utiliza a palavra família em português uma vez. Várias árvores, como sapotáceas, que fornecem látex e madeira arroxeada. Cipós mazi, ou cipó titica. Raiz. 2022, Identidade Indígenas, Davi Copenaua. Tendo em vista o conteúdo textual e seus conhecimentos, escolha uma alternativa. E tem o relato autobiográfico
Davi Copenau expressa sua posição política frente às atividades predatórias dos brancos. O que vocês acham dessa aí? Vamos ver as outras. Não sei. Me incomodou um pouco essa palavra posição política, mas não sei. A mãe de Davi Copenau foi uma das vítimas das epidemias que devastaram a região Yanomami entre os anos 59 e 67. Essa bem a gente teria que pesquisar, né? Porque o texto não fala. Ou fala? Não sei. Teria que pesquisar essa aí. Saber. Vocês chegaram a pesquisar essa aí? Então vamos deixar essa B aí. Talvez seja uma descritiva. C. O conceito metafórico de desabamento do céu indica o desconhecimento dos indígenas das principais leis da física e da mecânica celeste? Essa C é errada, né não? Falso. Sei. O saber cosmológico dos povos Yanomami questiona as noções de progresso e de desenvolvimento do povo da mercadoria. Essa B é bem legal. Ela é mais abrangente, no caso. A todo instante, e o Davi Copenau está criticando a noção de progresso. Eu senti isso na fala dele. Do progresso, do que se entende como progresso, né? Destruir florestas, transformar rios em esgoto, enfim. O que é o progresso? Progresso para quem? Progresso para quê? Item A, acho que é um descritivo. É um posicionamento político dele também, está escrevendo. A B, o professor Ano falou que está correto, mas também eu diria que é descritivo e a gente teria que pesquisar também. Não tem no texto. A C, eu acho que é falso. Acho que não tem nada a ver você comparar a questão do mito com o conhecimento das leis da física, enfim. Nada a ver. Mito é uma coisa, né? Ciência é outra. Aceitar tipo como fosse uma crítica, né? Rebaixando, sei lá. Não tem nada a ver. Eu achei, pelo menos. E D, saber cosmológico questiona as noções de progresso, desenvolvimento, pós-mercadoria. Eu gostei mais da D. Vocês foram de qual nessa? Karine foi de D. O Sorano também foi de D. Eu também acho que vou de D, nossa. Aí a próxima é o que? É a tarefa. A tarefa. Vamos ver se eu tenho forças para fazer uma reunião amanhã. Vou decidir, aí eu falo lá no grupo. Mas vocês já fizeram já ou não? Ainda estão fazendo?
Sam perguntando. Não vi não. Tarefa de tirar foto, não vi não. Catarina já terminou. O Jonas está tentando fazer. Eu vou também tentar dar uma olhadinha. Poliana. Certo, Poliana. Se eu tiver forças, pra gente tentar fazer amanhã. Ou então a gente vai trocando figurinhas lá no grupo mesmo. Vou ver se eu tenho forças. Talvez vá pra Fortaleza amanhã. Aí vou estar viajando na sexta. Tirar foto é na quinta fase. Legal. Então pronto, galera. Espero que tenham gostado aí. Desculpa aí o cansaço. E quem puder divulgar aí o canal, enfim, não é nada profissional. Também tem meu Instagram, quem quiser chegar lá junto, ó, professor Thiago Nobre. Obrigado aí. Vou ver se a gente faz amanhã, vou decidir. Vamos ver como é que eu estarei, né? Vamos ver se eu tenho energias. Aí vou ver se eu consigo fechar aqui para botar aqui meu gabarito. Fiz milhões de anotações. Vou tentar fechar aqui o meu gabarito e repassar. Mas valeu, gente. Bom descanso aí. Boa sexta. Descanse, relaxe. Valeu, um abração. Valeu. Valeu.